Olá pessoal do Empreenda News, sejam bem-vindos a mais essa conversa muito valiosa que eu tenho a honra de estar aqui. Por enquanto eu vou falar Casa Ferrari, mas fica até o final do episódio que vai ter novidade aí. Estou ao lado e com muita honra do Júnior. Obrigado, Gustavo. Prazer, meu nome é Júnior Cristofolini, tenho 45 anos, sou natural de Rodeio, vivi minha vida praticamente inteira aqui, tive uma aventura em Curitiba durante uns 3, 4 anos, mas voltei para cá. É o lugar que eu gosto, é o lugar que eu pretendo viver, criar meus filhos e tudo mais. A Casa Ferrari, ela existe há 12 anos, a gente está comemorando agora. 12 anos, e sempre aqui em Rodeio. Sempre em Rodeio. A cidade de Rodeio é uma cidade muito legal, questão até falando um pouco de empresa, qual que é o forte aqui da cidade de Rodeio? Rodeio hoje tem cerca de 11 mil habitantes, 11, 12 mil habitantes, porém é uma cidade que cresce populacionalmente muito pouco, eu acho que é 30, 40 anos que a gente deve estar numa faixa ali de 8, 9, 10 mil habitantes, então é uma cidade ainda pequena. Até por ser um pouquinho mais do interior, né? Isso, tradicionalmente a agricultura sempre foi o sustento de muita família aqui, então a gente ainda vive muito da agricultura, a gente teve momentos onde o foco era maior de indústria da madeira, ou seja, desde serragem de madeira, esquadrias de madeira, portas e janelas. Hoje a gente vive um momento mais de tecelagem, então é um ramo que está forte aqui na cidade. Sim. A gente vive muito da confecção, a nossa região, né? Então nós temos tecelagens, temos facções de corte e costura, temos indústrias também, porém eu acho que a Rodeio ainda está muito balizado nisso, a agricultura e o ramo têxtil. Nasceu um e-commerce aqui no meio de Rodeio disso tudo, né? É uma história muito legal porque eu sou de Timbó e é um case que até fora daqui se ouve falar muito, né? A Casa Ferrari. Então, há 12 anos existe? Como é que começou isso tudo? Como é que desde a ideia, como é que surgiu isso? Tá. A gente vende online há muito mais tempo que isso já. A gente vende online há 18 ou 19 anos. Olha só. No início, a gente tinha um e-commerce de acessórios automotivos. Por quê? A gente fabricava alguns produtos e eu tenho importadores amigos, parceiros daqui da cidade que trabalhavam nesse segmento. Então a gente entrou no mundo online através do Mercado Livre, na época, em 2007, 2008, vendendo esses acessórios. E isso foi até 2012, 2013, onde a minha cunhada veio trabalhar com nós. Então os sócios hoje somos eu, minha esposa e minha cunhada. Elas são as Ferraris, da Casa Ferrari. E com a chegada dela, a gente entrou no nicho de eletrodomésticos, porque nossa região é muito forte nisso também. Então a gente tem grandes indústrias na região, onde a gente começou a buscar esses produtos, oferecer online, e aí a gente começou esse movimento. E em questão de 6 meses, talvez menos, o Eletrodom já ultrapassava o setor automotivo, e a gente resolveu virar o nosso foco totalmente para esse lado. Foi aí que nasceu a Casa Ferrari. A Casa Ferrari é uma loja de artigos para o lar, mais focado em eletrodomésticos, eletroportáteis, brinquedos, cama, mesa e banho. Enfim, a gente virou um site, né, um portal de vendas de artigos para casa. E o interessante disso é que está aqui do lado de casa, essas indústrias que têm os produtos e vende para o Brasil inteiro, né? Isso é muito interessante. Até esses tempos agora deve fazer um aninho, alguma coisa assim, estou chutando, mas eu vi esses tempos, eu comprei um eletrodoméstico e veio lá de Rodeio. Aí tinha vindo daqui do lado e a pessoa era aqui de Timbó, na região, né? Então é muito legal, assim, ver a nível nacional, assim, que se tornou, e de fato, usar a força do Sul para escoar os produtos. Um dos diferenciais do nosso mercado é que ele dá essa possibilidade mesmo para uma empresa que está localizada no interior. Então, assim, daqui de Rodeio, a gente fez um levantamento há um tempo atrás, eu acho que a gente já atingiu 99% das cidades do país. Então, vamos lá, o Brasil tem 5.800 cidades, 5.600 e poucas já foram atendidas por nós. Então, isso possibilita uma cidade de Rodeio, uma empresa daqui, atingir o Brasil inteiro. Até fora do Brasil você consegue, né? Mas hoje é o que nos permite estar aqui. Ainda ter a empresa aqui em Rodeio, gerar emprego em Rodeio, gerar renda em Rodeio. E eu até para conhecer um pouco mais da história, mas eu sei que aqui para Rodeio representa muito, né, para a cidade, assim, a Casa Ferrari, ela, não sei
o quanto que você pode compartilhar um pouco disso, mas ela representa bastante, né? O que eu posso te dizer é que há um ano atrás, um ano e meio, a gente fez a prefeitura, na verdade, fez um levantamento e a gente era o maior recolhedor de impostos. Isso para a cidade é muito importante. E a gente faz questão de estar aqui. Então, até que a gente puder estar aqui, a gente vai estar aqui. Olha, que interessante. E até, inclusive, essa questão de recolher impostos, ajudar a cidade e tudo mais, como é que é em relação ao Brasil todo, até no passado, voltando um pouquinho, né, essa questão de mão de obra, de frete e tudo mais, como é que foram esses desafios? Porque isso vai contra o normal da coisa, né, de estar num grande centro logístico. A gente até nos bastidores, no passado, comentou um pouco sobre isso. Acho uma história super interessante, porque mesmo assim tu ainda ficou aqui na cidade e lutou contra esses desafios. Eu acho interessante até compartilhar com o pessoal esse aprendizado ali da época dos Correios e tudo mais. Então, o e-commerce vem evoluindo muito, né? Então, se a gente voltar para a nossa realidade lá de 2010, 2012, não tem nada a ver com a realidade de hoje. Então, a gente foi passando os desafios conforme eles iam surgindo. A logística no Brasil é um tema muito complicado porque, basicamente, a malha viária, que é por onde andam os produtos, é quase a mesma de 20, 30 anos atrás. Então, a malha, o investimento, não acompanhou a evolução do mercado, né? Mas, assim, a gente iniciou realmente trabalhando com Correios. Eu lembro que a gente enchia a agência dos Correios de rodeio de mercadoria. E aí, com o tempo, a gente foi conseguindo outras transportadoras parceiras. Hoje são várias que passam aqui todo dia. Ou seja, dependendo do produto, dependendo do destino, dependendo da urgência, tem uma transportadora diferente que pode levar esses produtos, né? E é uma das questões que fez a gente continuar aqui. Há 6, 7 anos atrás, eu vendia um eletrodoméstico para São Paulo, eu podia entregar ele em 7 dias e o cliente ficava contente, porque vai receber semana que vem. Hoje não mais. Hoje, se você demorar 3, 4, 5 dias, você perde a venda. Mas a logística acabou evoluindo a ponto de que mesmo em rodeio, a gente consegue entregar um eletrodom em São Paulo, por exemplo, em 2 dias. 3 dias. É rápido, né? Muito rápido se pensar no passado. E essa curva de evolução, a gente está entendendo o começo dessa história toda. Quais que foram os principais aprendizados, assim, que na veia empreendedora tem que se ter? Tudo que você aprendeu, assim, puder compartilhar com o pessoal nessa história, né? Porque, com certeza, hoje, a gente olhando para a empresa onde ela está, é um resultado incrível, assim, né? Mas se olhar na jornada, com certeza, houve altos e baixos, como toda empresa, né? E às vezes, tanto nos altos e baixos, existem aprendizados. Então, se você puder compartilhar um pouco de quais foram eles, o que você sugere para o pessoal, e até é uma história inspiradora, a gente está aqui em rodeio e um case grande, né? Então, isso já vale como um principal incentivo. Mas quais que são os principais? Uma das coisas que eu vou destacar muito, que eu acho que fez a gente estar aqui por esse tempo todo, é não tirar os olhos dos números. Eu sou das exatas, então eu tenho uma certa tendência aí por esse lado, mas desde o início da nossa jornada, a gente tentou, pelo menos, ser o mais organizado possível, principalmente com relação a números, com relação à precificação, com relação a tributos. O Brasil é uma salada de frutas, de impostos, e eles mudam todo ano, então todo ano você tem que reaprender o jogo dos impostos e da precificação em si. Então, primeiro aprendizado que eu deixaria para qualquer pessoa que está no segmento, ou não, nem mesmo nesse segmento, qualquer segmento, não tirar os olhos dos números, nunca. Por mais que você tenha uma margem confortável, que você se permite ficar um pouco mais tranquilo com relação a isso, não tire o olho do número. Eu acho que é fundamental para você ter uma longevidade do seu negócio. O número é super importante, resultados, né? E com isso tudo, hoje a Casa Ferrari, ela está chegando no momento, ela possui marca própria também, né? Possui. E como que linha de produtos que tem? Então, a respeito da marca própria, como ela surgiu, né? Qual foi a necessidade da marca própria? A gente sempre, desde o início, trabalhou com revenda de mercadoria, ou seja, eu comprava da indústria e revendia. Indústrias nacionais. A gente entendeu ao longo dos anos que esse mercado estava ficando cada vez mais difícil, competitivo, de margens cada vez mais espremidas, e uma das formas de você sair um pouco dessa briga, e eu acho que na internet é o maior local de briga de preço que existe, né? É você ou fabricar o seu produto, ou você importar o seu produto. Mas em ambas as situações você tem que ter uma marca sua. Foi daí que então surgiu a ideia da gente começar a importar
mercadorias com uma marca nossa e na categoria de cama, mesa e banho. Foi onde a gente iniciou esse trabalho e a Bem Casa, que é a nossa marca, ela é voltada para artigos de cama, mesa e banho. Entendendo as categorias do site, né? A gente entendeu, tem cama, mesa e banho, tem eletrodomésticos, tem brinquedos também, né? Tem brinquedos. O que mais tem para o pessoal? Utilidades domésticas. Então a gente trabalha muito com artigos de mesa posta, basicamente jogos de jantar, conjuntos de pratos. É uma linha forte nossa também, que sempre vendeu muito bem. Mas hoje a gente tem esses pilares: brinquedos, eletrodomésticos, cama, mesa e banho e utilidades domésticas. É uma variedade bem interessante, né? Porque para casa, para família, né? Para família acaba tendo bastante opção. E o volume, falando em volume assim da operação, a questão, tem algum número que a gente consegue ter uma dimensão do cenário? Eu acho que um número bacana de se destacar é na questão da importação. O ano passado a gente começou um trabalho de importação da nossa marca, a gente trouxe 3 containers e esse ano o planejamento está para 40 containers. Então o crescimento vai ser bem grande, bem agressivo, porém tudo baseado em estudos, em perspectiva de mercado, e esse ano, se concretizando o que a gente planeja, para o ano que vem, daí já a gente vai dobrar a meta novamente, né? Então é um segmento que permite a gente ter uma escala com uma certa proteção, porque a marca é nossa, o produto é nosso, e permite a gente trabalhar com uma maior tranquilidade junto ao mercado, porque a gente sabe que não vai ter um concorrente vendendo o mesmo produto diferente de um eletrodoméstico que eu compro daqui, por exemplo. Isso que você tocou num ponto até antes mesmo, sobre questão de concorrência, mercado, precificação, seja na internet, eu analiso que em muitos mercados está cada vez mais concorrido. Aí chega o governo, solta mais imposto. E existem muitos desafios que o empresário tem que ter resiliência, foco e conseguir passar por todos esses desafios, né? Mas a questão que você falou, diferenciação, trazer algo novo para o negócio, inovar, seja com marca própria, tudo isso é super importante até para o pessoal, para os empreendedores, porque, que nem você falou, tem produtos que qualquer um vende, mas o produto próprio fica algo... Você tem uma certa liberdade, até de comunicação, você sabe que tudo que você investir em mídia é para o seu produto, é para a sua marca. Então você cria um histórico ali dentro, né? E eu acho que é o caminho natural, tá? A indústria já está indo vender online, então daqui a pouco você ficar nesse meio de campo aí, você só vai perdendo espaço. Então quem insistir muito em brigar com essa tendência, só vai perder tempo. Eu acho que nós, enquanto empresários, temos que, o mais rápido possível, entender o jogo e fazer ele funcionar para o nosso negócio. Então, se o meu fornecedor está indo online vender o produto que eu até então vendia, eu vou ter que arrumar um outro caminho. E a importação pode ser um deles, a fabricação pode ser outro deles, entende? Você tem que entender o jogo e agir rápido. Fato, tomar decisão rápido e ajustar, né? E esse cenário, falando de Casa Ferrari, qual que é a previsão, assim, o planejamento para os próximos anos? O que tem de novo? Tem alguma novidade aí que dá para compartilhar com o pessoal? Tem novidade fresquinha, na verdade. Fiquei sabendo aí nos bastidores, por isso que trago esse gancho aí, mas inclusive gostei muito. Que vocês vão... A gente está passando agora em abril por um rebranding, ou seja, a gente vai mudar o conceito da marca, e aí não só o nome, ou logomarca, mas a comunicação nossa, o site vai mudar, a interação com os clientes vai mudar. Então a gente está passando por uma reformulação geral, porque a gente entende que é uma necessidade nossa. A Casa Ferrari vem lá, foi construída e foi originária lá em 2014, então a gente entendeu que estava no momento de dar uma mexida, de se atualizar, né, para um momento novo, e aí está nascendo a nossa nova marca, que agora já posso divulgar, a Cofari. De onde surgiu a Cofari? A Cofari é uma junção de termos e de expressões de coração, de família, de algo que soa, tem a sonoridade parecida com Casa Ferrari, um nome original, único, então ela vem para abraçar tudo que a Casa Ferrari já construiu, porque a gente não quer jamais esquecer o que a gente fez e o que trouxe a gente até história, aqui. Né? Mas a Cofari vem para um segundo momento da empresa, que é de ampliação de mercado, de ampliação de contato com o consumidor, de entender um novo jogo, principalmente online. A gente vive uma era onde
A comunicação e a interação com os clientes é diferente do que era lá atrás. Lá atrás você interagia com o cliente por e-mail e via algum comunicado no site. Hoje o jogo não é mais esse. Hoje o jogo é muito vídeo, é muita live, é muito contato direto e até mais simples. Está sendo cada vez mais valorizado o contato simples e direto com o consumidor. Então a gente precisava quebrar esse nosso modelo, que eu te falo, trouxe a gente até aqui, e a gente é imensamente grato por tudo que a gente fez, mas daqui para frente precisava dessa modernização. Como que a marca vai se comunicar, o que mudou da marca antiga para a nova? Ela vem para gerar conhecimento, entregar conhecimento para o consumidor, para que ele mesmo crie alternativas para os cenários que ele quer dentro da casa dele, seja a cama posta ou a mesa posta. Que legal. Isso acaba gerando valor para o cliente, né? Não é só sobre vender, mas sim sobre passar conteúdo, informação, né? Daí a venda ela vai acontecer a partir do relacionamento com a marca, tem uma série de ganhos, né? Acho super interessante isso. E sobre a Cofari ainda, eu achei interessante que nos bastidores também a gente conversou sobre o significado do símbolo da marca. A logomarca, ela é composta de corações. Então, o símbolo da Cofari, se você for visualizando ela em sentidos diferentes, você vai ver uma junção de corações, que eu acho que basicamente é o que a gente quer representar. É o coração, é a emoção, a gente quer transmitir isso para o nosso consumidor, de cuidar com carinho, de cuidar da casa com carinho. Então, o símbolo vem para casar com essa informação, além do próprio nome trazer a informação de coração, informação de família. Eu acho que a Cofari tenta entregar e demonstrar esse lado. Como é que funciona o trabalhar na Cofari agora? Eu vou começar a chamar de Cofari. Mas como é que é a experiência aqui interna? Como é que são as pessoas? Porque o site está relacionado à família, né? E internamente aqui, a organização, pessoas, como é que funciona essa parte humana? Hoje nós somos de cerca de 35 a 40 colaboradores. Todos aqui são novos, são muito novos. Eu sou disparado mais velho aqui, com 45. Então a gente tenta trazer para dentro de casa, não baseado em idade, mas a gente tenta oferecer possibilidades das pessoas da nossa região terem oportunidades de crescimento na vida. A gente trata com o maior respeito possível, todos aqui dentro. Não vou te falar que a gente não tem regra, a gente tem muitas regras a serem seguidas para ter uma organização, muitas delas inclusive baseadas em experiências não tão boas que a gente teve em algum momento da nossa história. Então a gente tenta ser o mais claro possível com todo mundo, mas sem perder a organização, né? Eu acho que é o foco. E a gente tenta transmitir uma sensação de que aqui dentro é possível você trabalhar motivado, você pode trabalhar com respeito, você tem perspectiva de crescimento. Então a gente tenta dar oportunidade para quem queira crescer junto com a empresa, porque a gente entende que é isso. A empresa cresce, todo mundo cresce junto. Isso é um fato. E questões até de organização, que nem você falou, regras é super importante para uma organização, porque senão tem que separar o coração do CNPJ, né? Tem que ter essa distinção. O CNPJ tem que ter regras e o coração, a parte família humana, querendo ou não, são pilares, né? Mas é super importante. E querendo ou não, 35, 40 pessoas é bastante, assim, para um site. Quem acessa um site vê, às vezes não imagina do que está por trás, né? E a área que também é bem grande, né? Eu observei. Nós temos hoje 4 mil metros quadrados que a gente utiliza, né? Estoque. Basicamente, a gente tem a parte de escritório, né, do administrativo, e a parte de logística, que daí são os galpões onde são recebidos, armazenados e expedidos, todos os pedidos, né? A maior parte, digamos assim, é o estoque de fato, né? Isso. A nossa operação hoje, 80% das nossas vendas saem daqui de Rodeio. Os outros 20% estão distribuídos em outros CDs ao redor do país, né? Mas 80% dos pedidos saem daqui. No caso, está distribuído para facilitar e acelerar a logística, né? Isso, exatamente. Sabendo que são 3 sócios na empresa, né? Qual que é o benefício de ter mais pessoas complementar? Como é que funciona essa tomada de decisão entre 3 sócios? No nosso caso, além de 3 sócios, os 3 são da família, né? Então, ou seja, ainda mais... saber separar, eu acho que é o ponto fundamental, assim. Saber separar o que é a família e o que é a empresa, né? Mas sem perder o vínculo, porque essa história de que você não leva a conversa para casa, não é verdade. Então, em casa a gente discute muita coisa, alinha muita coisa, então essa troca, essa mistura sempre vai existir. Mas eu acho que desde o início sempre foi muito claro
as competências de cada um e o que cada um ia dar foco principal. Então hoje essas 3 posições estão muito bem definidas. Claro que a gente sempre toma as decisões mais importantes em consenso, mas ter a clareza do que cada um é bom e deixar essa pessoa trabalhar, eu acho que é fundamental não só para a nossa sociedade, mas para qualquer sociedade que você crie. E às vezes pensamentos diferentes são os que fazem o negócio crescer, entende? Às vezes uma opinião diferente gera um embate, gera uma discussão, e das discussões acabam saindo as melhores alternativas, sabe? Super importante perfis, né? Porque um perfil ele consegue, por exemplo, números, que nem você falou que é um dom seu, de repente das outras sócias, me corrija se estiver errado, mas elas podem complementar de forma mais criativa, de forma outras ideias, né? E até mesmo falando de time, numa reunião, por exemplo, esse fato que você falou de ouvir, de saber ouvir, por mais que talvez não seja relevante aquela ideia do colaborador, mas é super importante ouvi-lo, né? E se de fato fizer sentido e for bom, aplicar, parabenizá-lo, porque ele está ajudando a empresa e esse reconhecimento. Eu já ouvi histórias, por exemplo, de empreendedores que eles eram um sócio sozinho, tomava todas as decisões sozinho, não ouvia e no fim acabava dando coisas erradas. Então esse ato de saber ouvir boas ideias é super importante. Né? Aqui a gente lida muito com dados, né? Todo mundo é ouvido, mas eu costumo dizer de uma frase que eu não sei de quem é, talvez você saiba, mas é que se a gente tem dados, a gente vai por eles. Se a gente tiver opinião, aí a gente vai pela minha. Pela minha, Então, assim, a gente tenta, inclusive, estimular todos os colaboradores a trazerem informações, a criarem alternativas, cada um no seu segmento, para as situações que vão aparecendo, mas sempre baseado em dados. Porque daí a gente não fica com dúvida nenhuma de qual caminho seguir. Mas, assim, a troca de informação, troca de opinião é fundamental para qualquer negócio. Claro que, na hora da decisão mesmo, você vai ter que tomar uma posição. Mas quanto mais alternativas você tiver, quanto mais visões você tiver, melhor. Até porque aqui, cada um tem a sua função, cada um executa uma série de atividades. A atividade que você executa, talvez eu não tenha contato. Então, eu não vou ter a melhor opinião sobre aquela atividade. Então, a troca é importantíssima, mas nunca esquecendo de balizar em cima de dados. Questões de números da empresa, da companhia. Qual que é o faturamento de um e-commerce, assim, pensar no ano ou na somatória dos anos? Como é que é uma dimensão numérica disso? O e-commerce, ele, por si só, ele consegue atingir escala muito rápido, né? Brasil, né? O difícil é você ter escala com rentabilidade. Entende? Vender é fácil. Você vender, fazer uma venda saudável é outra questão. É o que é o mais difícil. É o número na ponta do lápis. Exatamente o que você comentou. Por isso que estão apegados a números, né? Isso. Mas assim, falando de números, até final de 2025, a gente já tinha vendido ao longo desses 12 anos mais de 400 milhões de reais. E até o final de 2026, no somatório, a gente pretende atingir $500 milhão. Acho que é um marco que a gente está buscando, está perseguindo ele. E se tudo correr bem dentro do planejado, até o final de 2026 a gente vai bater. Olha só, realmente $500 milhão. Isso é um número incrível, assim, se for pensar. Agora falando um pouco de futuro, né, em tempos de IA, considerando que está tudo nessa pegada do pessoal botar IA para falar com as pessoas, vamos supor que eu comprei um forno, aí eu estou esperando chegou na minha casa. E eu tenho uma dúvida específica, mandei mensagem para vocês. Considerando o Brasil, enorme que é, o volume de vendas de vocês e tudo isso, como é que vocês administram internamente isso? Como é que chega o meu pedido para vocês e como é que é lidado com isso? Assim, a gente sabe que a IA está causando uma revolução, não só no nosso mercado, mas na vida e no cotidiano de todo mundo, né? Então aqui na Casa Ferrari ou na Cofari, a gente não fecha o olho para IA. Mas na questão do atendimento, a gente continua com o atendimento humanizado. Então, assim, se você teve uma dúvida com relação à sua compra, você vai ser atendido por uma pessoa, essa pessoa vai analisar o seu caso, vai te dar o retorno e as opções que você vai poder executar, né? Mas a gente ainda prefere, pelo nosso coração da Cofari, ter esse contato pessoalmente com o cliente.
É super importante, né? Porque quando tu tá distante, tu tem uma dúvida, tua compra, teu produto, tu falar com um robô e ele te leva para os menus, isso é realmente... Essa automação ajuda muito os processos. Ajuda porque pode ser que você queira saber simplesmente o código de rastreio do seu produto. Fato. E a IA vai te entregar isso, né? Mas esse atendimento humanizado faz você, primeiro, entender a dor do teu cliente, segundo, resolver ela, e terceiro, aprender com a dor do teu cliente, para talvez a gente melhorar algum processo interno nosso, para evitar que esse problema se repita com outros clientes. Entende? Então, essa análise a IA faz, mas a gente ainda prefere pegar na mão, caso a caso, entender, criar a solução e aprender com ela. Perfeito. Quando está num momento de precisar resolver uma coisa, Isso. A parte humana é fundamental, né? Até para colher. Mas dado que nem você falou, simples de código de rastreio, tudo isso é super tranquilo, né? Acho que praticamente. Pensando que o e-commerce ele viveu uma fase que foi a pandemia, então ele começou lá muito antes disso, até a tua experiência 2007, 2008, 2012, 2014 foi indo e chegou 2020, veio uma pandemia. Como é que foi o caso quando ocorreu no dia, que você ficou sabendo? Como é que foi essa história? Eu acho que a pandemia talvez tenha sido um dos maiores aprendizados que a gente passou nessa história de quase 20 anos de venda online, né? O primeiro momento, assim como para todo mundo, foi de extremamente preocupação. A gente não sabia se a gente ia conseguir trabalhar, se a gente conseguia despachar os pedidos, a gente não sabia se o consumidor ia continuar comprando ou se simplesmente ia fechar tudo. Então, o primeiro momento, falando do mundo online, foi de uma disparada de vendas. Por quê? Porque o mercado físico fechou as portas. Então, tudo que você precisava, você ia online comprar. O que aconteceu aqui? As vendas dispararam, a gente não estava preparado para isso, então a gente não tinha estoque suficiente, a gente não tinha pessoal suficiente para dar conta dos pedidos, então a gente foi fazendo no improviso, a gente passou madrugadas aqui trabalhando para conseguir atender essa demanda, então a gente aproveitou nesse momento de fechamento de mercado para vender muito, porém após a pandemia veio a ressaca da pandemia. E antes de ir até para ressaca, porque tem um alto e baixo, né? De fato, quando explode é algo exponencial, mas quando você se pegou lá no início do desafio, que chegou, aconteceu, eu não sei o que eu faço, o que precisou ter ali para passar por isso? Acho que por isso que eu te falei de um grande aprendizado, assim, você tem que ter muito sangue frio e tranquilidade na hora de tomar qualquer decisão. E ter sangue frio não significa demorar a tomar a decisão, mas você tem que analisar as possibilidades e ser o mais rápido possível na tomada. A gente entendeu o jogo, eu lembro que na época a gente fez até alguns dias de home office, então a gente levou todo mundo para casa, porém a gente entendeu que o mercado ia continuar aberto, ia continuar trabalhando, principalmente no mundo online, então a gente retornou, manteve com todos os cuidados recomendados e possíveis para todo mundo aqui dentro, mas a gente voltou à nossa retomada de atender o mercado, atender os pedidos, continuar nessa crescente de vendas, né? Que durou por alguns meses, a gente teve ali 6, 7, 8, 10 meses talvez de um pico muito alto de vendas, que hoje eu já não sei se foi a melhor coisa que aconteceu para nós, por mais que você vender bastante geralmente é muito bom, isso causa um desbalanceamento dentro da empresa. Então você infla o quadro de pessoas, você infla o seu estoque, e na medida que o jogo vira, ou seja, na ressaca da pandemia, quando o mercado reabre, quando as lojas físicas reabrem, você está aqui, às vezes com excesso de pessoas, excesso de estoque, então esse movimento contrário talvez foi a parte mais desafiadora da pandemia inteira. Olha só, então, de fato que foi um problema, não falando questão de saúde e tudo mais, mas um problema para uma empresa bom de venda, de bastante venda, depois se tornou um problema na hora que se passou, que foi ressaca, que você pontuou, né? De fato, isso, e internamente, qual que foram os pensamentos assim, vou ter que enxugar time, como é que é administrar isso? De novo, a gente passa pela tomada rápida de decisão. Então, você tem que ter a clareza dos números para saber que decisões tomar. Então, rapidamente, a gente entendeu que o jogo era esse, o novo jogo pós-pandemia era esse. A pandemia nos trouxe muitos clientes novos. Muita gente que não comprava online começou a comprar, mas ela trouxe muitos concorrentes novos também. Então, assim, indústrias que não vendiam foram vender online.
Lojistas que não existiam começaram a aparecer, a vender os mesmos produtos. Então a gente entendeu o jogo, botou ele nos números e aí sim readecou a nossa operação ao novo momento, ao novo mercado. Ou seja, uma operação mais compacta e enxuta, porém continuar a ser rentável era fundamental. É importantíssimo, né? Números, e você falou muita coisa legal, assim, se pensar tomada de decisão rápida, números, sangue frio para analisar isso, não na emoção, né? Isso. Que nem você falou, é sensacional, assim, os aprendizados. Principal de tudo, parabéns pela história, pela trajetória, porque de fato é incrível, assim, o resultado que vocês conquistaram, e desejo muito sucesso e que continue prosperando, seja quem rodeio, gosto muito também da cidade, então acho que criar esse movimento aqui, ser daqui é muito legal, então parabéns e que continue, que muitas vendas, né? Obrigado. A nossa história ela está longe de ter um fim, né? Eu acho que essa é só um novo capítulo que a gente vai começar a percorrer agora, mas já vem sendo construído há muito tempo. Obrigado pelo convite e que sirva de dicas ou de inspiração para outras pessoas que querem empreender. O Brasil é difícil pra caramba, mas tem espaço, então assim, dedicação e trabalho, você consegue avançar, você precisa ter isso, é muito claro. Obrigado pela presença, você vai ser sempre convidado para participar da empresa, e não esqueça de falar para todo mundo seguir, né, as nossas mídias novas aí que estão saindo. Todos os links na descrição, para quem estiver vendo no YouTube aqui, no portal do Empreenda também tem vários links, tem o site também que vai estar passando imagens da tela ali para você conferir. Entra lá, vê se não tem alguma coisa legal aí para você comprar, já para levar para casa também. Acesse as dicas, siga a Cofare também, que vai ter muito conteúdo, já foi dado spoiler aqui, vai ter conteúdos para você aplicar em casa, mande para esposa, ou para o esposo, mande para a família inteira, que com certeza vai ser bem legal, aposto e confio aí no trabalho de vocês já há bastante tempo, né? Então super recomendo. É isso aí, link na descrição, corre lá, pega alguma oferta, é isso aí. Obrigado, tá? Obrigado.